propósito. Ah, não, mas esse primeiro aqui é fraco demais. É só a proposta do estudo. Sim. Sim, mas pode deixar comigo. Aí é que ele vai dar toda a introdução, né? Como se fosse uma introdução. O pastor vai ficar com ele, dois. Ele já soltou. Oi. Não, tava privado. Só que o que a gente falou sai, né? Então depois eu corto. Estamos de volta em mais uma Roda dos Esclarecedores. Eu estou falando aqui com a câmera número 1. Você está me vendo? Estúdio novo, hein? Meus irmãos, antes da gente começar e de eu manifestar a minha alegria, eu quero começar mais essa Roda dos Esclarecedores, tendo em vista que a gente está ao vivo, para fazer uma homenagem a um grande companheiro da nossa congregação, meu querido irmão Elvio, meu cunhado, meu amigo, um irmão que Deus me deu, que Deus recolheu para si agora na terça-feira, né, dia 18, ele foi e está com o Senhor. Nós estamos aqui, alguém tem nos perguntado como vocês estão, e nós estamos indo, mas também confiando, porque como diz Paulo, lá em Tessalonicenses, ele diz, nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos esperança de revê-lo, de estar com ele, e sabemos que ele está no melhor lugar porque ele partiu crendo e confiando no seu Senhor. Então é por isso que nós prosseguimos porque confiamos em Deus e sabemos que se ele estivesse aqui, ele estaria dando apoio, incentivo, ele era um dos patrocinadores, ele que viabilizou muita coisa. Eu lembro no dia que a gente foi comprar essa TV, ele viabilizou tudo e tornou possível. O Elvio não era um homem das eloquências, mas era um homem de bastidores e que muito solícito e sempre uma resposta pronta. Então, eu quero iniciar essa Roda dos Esclarecedores fazendo essa gentil homenagem ao meu querido cunhado. Que Deus esteja com você, que você esteja com Deus, que você saiba, meu irmão, e eu tenho muita tranquilidade porque tudo isso eu não preciso dizer depois da sua morte. Eu sempre procurei honrá-lo, conversar com você, estar ombreado com você em vida ainda. Dito tudo isto, nós partimos para mais uma Roda dos Esclarecedores com alegria, com a paz que excede todo o entendimento, que nós vamos estudar também aqui nessa lição de hoje. Então, começando mais essa roda, nós vamos falar na lição de número 23, na lição de número 8, em 23 de novembro de 2025, falando sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Qual é o textuário dessa lição? É Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. O autor traz uma verdade prática, ele diz, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então é com isso que nós começamos. Eu sou Adonias Carvalho e hoje nós vamos falar das emoções. Eu passo agora para cada um dos nossos... Do jeito que a gente treinou, meus irmãos, aquele jeito assim das entradas, né, das frases de efeito. Vai, André. Eita, nem pensei na minha frase aqui de efeito. Poxa, André. As emoções... São tantas emoções, faz como nem Roberto Carlos. As emoções fazem parte da nossa alma, né? Exato. Jadres, Jadres. muito pertinente. Jadres, puxa o microfone para ti, já. Tu não vem para frente não, já. Essa lição, Pai do Senhor, meus irmãos, essa lição, ela... Tô te escutando que preste não. Cadê o Jadres? Cortaram o Jadres? É um pouco... Tá normal? Ó, Jadres. Vontade, Jadres. Ela é um pouco assim, ela diz muito assim do que a gente tem passado esses últimos dias, né? Sim, é verdade. Emoções e sentimentos, né? Então, acho que para todos os irmãos aqui que congregou, que eram a família do irmão Elvio, tem passado por isso, né? A gente reflete, a gente ainda não digeriu ainda completamente, né? A gente crê e o que nos conforta é o Espírito Santo em saber que no céu, aonde ele está agora, né? Ele não está mais passando por nada, só alegria, gozo, vendo nosso Senhor face a face, né? A esperança de todos nós, a nossa esperança, o desejo da nossa alma. E um dia, assim como uma vez eu falando, acho que falei até para o pastor Adonias, eu digo, rapaz, Deus pode curar os nossos filhos, né? Sim. Deus pode curar o meu filho, mas se a vontade dele seja que ele não seja curado aqui, mas no céu nós veremos eles todos restaurados, né? Então, assim também é a nossa esperança, que nós iremos nos encontrar, não só com o irmão Elvio,
mas com aqueles. todos os irmãos que um dia nós já caminhamos com ele e também já congregamos e vivemos aqui com eles, né? Glória a Deus. O Valdinar apareceu por aqui, rapaz. Estamos de volta aqui, né? A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para aprender, né? Juntamente com os irmãos. E sabemos nós que os dias são difíceis, né? E iremos aprender hoje sobre as emoções, a qual às vezes ela atrapalha e ao mesmo tempo elas também podem ajudar. E é isso que nós seguimos, aprendendo com fé. Já falaram aí do nosso querido irmão. Nós não temos nem palavra para falar, né? O que foi para nós, o que representou, mas que a maior certeza é que um dia nós ainda iremos encontrar no céu. Lembro-me que a gente ficava sempre só, eu e ele ali fora, e muitas das vezes eu falei, rapaz, você tá bonzinho. Ele, rapaz, só eu sei aqui a luta que eu estou passando, luta, né? mas tomara que Deus me leve logo, que lá não vai ter o sofrimento. Algumas vezes ele falava isso, por mais que seja num tom de brincadeira, mas sabemos que lá é bem melhor mesmo. Também passamos também por outra situação, perdi um tio também no mesmo dia. Pois é, no mesmo dia. Eu lembro que a gente Mesmo estava aqui à dia. noite. Foi muito difícil, mas eu até orei e pedi a Deus a misericórdia para a gente se fortalecer, né? Numa situação tão difícil, que o dia mau ele chegou na nossa porta. E Verdade. que nós estamos vencendo, sabemos nós que a nossa esperança é de vê-los no céu. Inclusive, meu tio aceitou Jesus na hora, que o filho dele é Glória a Deus. evangélico, e esteve com ele na hora, até os momentos finais. Isso não tem preço, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa lição de hoje, irmãos, ela está dividida aqui em alguns pontos. Os pontos principais é o homem, um ser afetivo, ou seja, tem afetos, tem emoções. A lição 2 fala sobre emoções, experiência e controle. E o tópico 3 fala sobre sentimentos guardados por Deus. E aí eu quero introduzir essa lição chamando a sua atenção para o seguinte. Primeiro, o homem essencialmente é um ser pensante. Isso a gente viu na lição anterior. Se ele é um ser pensante, irmãos, ele é livre, né? Ele tem afetos, ele tem volição, que seria a vontade, e ele é livre para pensar, sentir, desejar, agir. Nesse aspecto, o ser humano é livre. E a gente viu na lição anterior, que a gente não transmitiu aqui, a gente estava vivendo um turbilhão, ajeitando estúdio, né? Você já percebeu que nós estamos de estúdio novo? Glória a Deus, meu irmão. É fruto, você quer ser um parceiro nessa obra? Colabora com a gente opera por Castanhas Limas. Aqui eu estou com o CEO aqui. Águia Contabilidade e pela Pizzaria Brasil. São esses os nossos parceiros. Quer fazer parte desse time? Soma com a gente. Então a gente falou sobre sentimentos, a vontade e refletir, elas são capazes de refletir nas nossas decisões. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a parte afetiva, os nossos afetos, né, que é diferenciar emoções e sentimento. Tem diferença? O que é sentimento, o que é emoção? Tem diferença nesse aspecto? A gente vai entender isso aqui, tá? E também lidando com a experiência humana e espiritual, para a gente compreender isso dentro dessa experiência. E aí, a título de informação, o homem é um ser afetivo, que tem afetos, que tem emoções, a gente vai falar sobre o propósito do estudo. Então, o que a gente vai se propor a estudar nessa lição de hoje, transmitindo aí para você ao vivo? Acabamos de terminar aqui e encerrar a nossa escola bíblica presencialmente. Estamos aqui discutindo com vocês. Então, há um fato, nós estamos vivendo um agravamento de saúde mental em todo o mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. Só que Brasil, a gente tem percebido isso, né? Muitos irmãos, muito uso de medicação, muita consulta com psiquiátrica, com psicólogo. Então, a gente tem percebido esse aspecto assim, muito forte dessa ênfase em saúde mental. E não é à toa, porque nós temos tido muitos transtornos, especialmente depressão, ansiedade, né? Estresse. É uma marca dos nossos dias, né? Dessa correria. Então, a gente precisa, né, compreender, né, a correta relação com o ser humano à luz não dos nossos pensamentos, mas à luz da palavra de Deus. É importante que a gente pontue que nós estamos numa comunidade de fé, nós somos crentes. Então, qual é o nosso manual de fé e prática? Não é a filosofia, não é a psicologia, não é a ciência de modo geral. Nós não desprezamos, obviamente, mas nós temos um manual, é a palavra de Deus, é um fundamento, e é fundamental para a vida integralmente equilibrada. Por isso que a gente precisa, né, entender o que são as emoções e os sentimentos, que a gente vai entender aqui hoje, como eles podem e devem ser geridos, como é que eu faço o gerenciamento dos meus sentimentos, né? Para isso eu preciso entender o que é emoção, o que é um sentimento, tem diferença? Qual é a conexão entre o que pensamos e o que sentimos afeta? Eu trago, a palavra de Deus diz assim como imagina o homem em seu coração, ele está falando de mente, assim ele é.
Então, assim, se eu só tenho pensamentos que as coisas vão dar errado, e assim, isso aqui não é confissão positiva, não é dizer assim, vai dar certo, o universo favorece ao meu favor. Não, mas é ter bons pensamentos, fazer uma higiene da mente. Tudo, irmão, na vida tem 50% de chance, estatisticamente. Vou para um lugar, para uma entrevista de emprego. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Como é que você encara a vida? Existe um exercício mental, não sei se é da época do André, do Valdinar, mas assim, como é que você encara a vida? Um copo meio cheio ou meio vazio? Né? Ou seja, para você a vida está meio cheia ou meio vazia? Né? Assim, dependendo da forma como você olha, eu até achei interessante uma experiência, eu vou usar inclusive quando eu estiver ministrando em casamento. Né? Estou dando uma deixa aqui. Mas eu achei muito interessante o cara fazendo o seguinte, ele disse, olha, eu estou pregando aqui num casamento. Eu quero dizer para você que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Aí eu digo, caraca, o cara falar isso num casamento doeu. Isso significa dizer, eu digo, meu Deus, lá vem uma lapada, que tem 50% de chance de um de vocês ver o outro morrer. Ou seja, 50% vai ficar casado. Então e aí ele diz assim, amar é isso. É correr riscos. É partilhar a vida com alguém sabendo que você pode perder. É partilhar a vida sabendo que você pode não ir à frente. Né? Que você pode enterrar a pessoa que você ama. Né? Então isso faz parte da vida. Então nessa perspectiva você encara a vida como um copo meio cheio. Né? Não é só o que está faltando, é o que eu tenho. Né? Então a forma como nós pensamos afeta o que nós sentimos. E não só isso, qual é a relação desses fenômenos com a vontade e decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Então a gente precisa entender que é dado, né, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então a gente caminha por esse aspecto, né, um aspecto importante. Só que a gente também fala sobre afetividade, que são emoções e sentimentos. Então como é que a gente lida com isso, André? O que dá para diferenciar emoções, sentimento, é tudo a mesma coisa? Bom, apesar de ser conceitos bem parecidos, digamos assim, a afetividade ela está ligada a essa capacidade de nós sentirmos e demonstrarmos as emoções e sentimentos, né? É esse poder, essa capacidade de demonstrar aquilo que nós estamos, que a nossa alma está passando, né? Que a nossa alma está sentindo. Sim. Se eu estou num momento de tristeza, eu não vou demonstrar alegria. É natural. É natural. E aqui também, às vezes, a gente pode pensar assim, não, eu sou crente, eu não posso sentir tristeza. Não, você pode sentir tristeza. Porque se você, de repente, começar a demonstrar uma falsa emoção, você não está sendo verdadeiro com sua alma, né? Consigo mesmo. Uhum. E essa capacidade de demonstrar é o conceito de afetividade, né? Que Deus colocou em nós, que foi algo que Deus internalizou em nós. As emoções, diferentemente dos sentimentos, elas são reações rápidas, né? Como o comentador coloca aqui. Elas são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Ou seja, emoções têm a ver com impulsividade. Com né? impulsividade. Ou seja, é fruto de assim, o cara me fechou no trânsito, Isso. eu já reajo. Você não pensa, eu vou pensar 5 segundos para ver qual emoção eu vou ter. Não, você fica com raiva, você fica querendo resolver aquilo dali, né? Sim. Então isso é emoção. Já o sentimento, eles são duradouros, né? E nascem das emoções. Por exemplo, alguém que ficou no início de casamento, ele teve uma raiva ali com seu parceiro. E aí, de repente, ele não soube lidar com aquela raiva, né? E ele perdurou aquele sentimento que gerou um rancor, que gerou um ódio. Guardou por anos. Né? Guardou por anos. Isso é um sentimento que nasceu de uma emoção ruim. E aqui o comentador vai colocar, bem no finalzinho, assim, ó. Precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos buscando equilíbrio através da palavra de Deus, porque senão nós vamos ser como o mundo age. Não, eu vou guardar esse meu ódio aqui, essa minha raiva para sempre, porque nunca foi resolvido, ele nunca me pediu perdão e eu vou guardar isso. Então, será que é essa a vontade de Deus? Será que é essa a vontade do Senhor, de que nós guardemos sentimentos e mágoas para sempre? Não. Então, a primeira diferença é essa. A emoção é a reação rápida. É um instinto, digamos assim. E o sentimento é a continuidade dessa emoção. Então, se eu fosse transformar em um exemplo prático, seria basicamente, você usou o exemplo de um casal. Sim. Então, digamos que a pessoa casou, né? E ali nos primeiros meses de casamento, o marido disse uma palavra
torta, vamos lá dizendo assim, digamos que a esposa não soubesse cozinhar, disse, rapaz, tua comida é ruim, né? Certo. Ali ela se chateou, chorou, aquela palavra veio atravessada, a emoção dela foi nesse fruto, né? Certo. Só que aí ela pega essa emoção, transforma num sentimento, ela diz, pô, eu nunca mais cozinho aqui. Aí passa 20, 30 anos, assim, se você quiser, aqui não, porque Infelizmente, naquele acontece dia muito isso, você né? disse isso comigo, então se você quiser, você mesmo cozinha. Então ela pegou uma emoção daquele momento, transformou num sentimento de rancor, né, de frustração, de raiva que perdurou. Então seria basicamente essa distinção aí. E às vezes essa emoção, digamos assim, ela é tão forte que mesmo o marido pedindo perdão, Não ela, adianta não, mais meu amigo, nada. agora né? já era. Agora se você quiser ser cozinha. Agora, se você quiser ser cozinha, peça comida, porque eu não faço mais. Ou seja, ela transformou aquela raiva, aquela emoção. Porque uma mulher escutar isso não é fácil, né? Realmente, o cara fez errado. Agora, ela transformar aquilo já é algo decisivo dela. Né? E esse é o grande ponto. O que nós, como cristãos, fazemos com as nossas emoções? Nós fazemos como o mundo ou nós fazemos como a palavra de Deus manda? Ou seja, você não tem controle, por exemplo, com a sua calçada ali da sua casa, de alguém passar e jogar um lixo. Sim. Agora é decisão sua pegar esse lixo, botar numa sacola e levar para dentro de casa. Então, Exatamente. basicamente, a gente faz essa... Então, nós estamos passivos de ouvir algumas palavras ruins a nosso respeito, sermos machucados por palavras, por ações, né? É possível. Agora, o que eu faço com isso já não é decisão do outro, é decisão minha. Eu posso lançar na cruz e viver, esquecer, dizer, rapaz, vou deixar para lá. Ou posso me apegar a isso aí e viver de um modo triste, né? Preso a esse sentimento. É pesado, é uma decisão pessoal. Mas a gente fala também sobre os principais afetos. São 6 emoções básicas, Jatos. Como é que funciona isso aí? Você que é quase psicólogo. Rapaz, eu tô piadista hoje. Rapaz, Não tô? cara. Ainda bem que tu é pastor. Não guarda esse sentimento. Já Já. teve uma emoção agora, mas tu não guarda já. Olha, esses principais afetos, né, os principais afetos como a alegria, o medo, a raiva, a surpresa, nojo e tristeza. Né? Sim. Aqui o comentarista ele vai dizer que isso aí, esses sentimentos, eles afetam diretamente a estrutura física, né? Porque a gente sabe que o corpo ele está basicamente ligado a essa parte de sentimento. Porque é o seguinte, eu levando aqui agora em consideração, eu lembro que um certo uma pessoa da mídia, né, um apresentador, da qual a gente não vai falar o nome aqui, que ele foi acometido de uma enfermidade, né? E essa enfermidade foi fazer exames e tentar descobrir o porquê que ele ficou enfermo de um determinado tipo de câncer. Sim. E aí foi diagnosticado que aquele câncer ele surgiu nele por conta da raiva e da amargura que ele estava tendo há muito tempo. Cara, que coisa triste. Né? Então, você vê como que o sentimento, né, e aqui o comentarista ele fala sobre esses afetos aqui, como é que eles estão ligados diretamente ao corpo humano, como eles afetam a estrutura do corpo. Uma coisa que é sentimental causou um prejuízo físico no corpo dele. Né? Exatamente. E aí, para finalizar aqui, ele até colocou que isso é da natureza adâmica, né? Sim. Porque na natureza adâmica, e ele colocou aqui, depois dessas alegria, medo, que são essas expressões aqui, logo depois veio depois da queda, veio-se o quê? Veio vergonha e junto de vergonha, né? E medo. Né? Sim, de encontrar com Deus e prestar conta. Porque houve a separação. Depois que houve a separação ali, que eles foram retirados do Éden, né? Essa vergonha e o medo depois, né? Trouxe essas questões, né? 2 emoções negativas ou degradáveis, né? Dentre as reações externas, imediatas ocorreram, que foi a percepção da nudez, né? De cobrir o corpo, né? E se esconder de Deus. A tristeza e a dor se tornaram sentimentos constantes na vida do casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia, né? Exato. Então, esses sentimentos, como que eles afetam não só a alma, mas eles também afetam o corpo físico da pessoa também. Né? Exatamente. E aí a gente caminha por inveja, ira e ódio. A gente vê isso muito no Caim e no Abel, né, Paulinho? Sim, exatamente. A relação ali de Caim com Abel, uma família dentro de casa. Eu acho que é o primeiro episódio.
afirmo categoricamente. O primeiro episódio de fratricídio, ou seja, um irmão mata o outro, né? Sim, sim. Então nós vemos aí as emoções sobre inveja, ira e ódio. Através dessa inveja aqui, nasce aí o primeiro assassinato registrado na Bíblia, né? Sim. Onde o seu irmão, como você acabou de falar, tira a própria vida do outro irmão. E por si só, a inveja ela pode ser pequena, pode ser grande, se tornar alguém tirar a vida de outro, né? Aqui, por inveja mesmo, por ciúmes, né, da oferta do seu irmão, ele acaba fazendo esse atentado. E aí é bom ressaltar que nós, como cristãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ah, mas essa inveja ela pode nascer só no coração dele, de Caim? Não, ela pode surgir no nosso No nosso coração, estamos sujeitos, né? Por pequenas coisas, né? Às vezes, se você for falar para outra pessoa, rapaz, de uma inveja simples, qualquer um de nós pode dizer, rapaz, tu poderia ter inveja disso. Rapaz, isso não está certo. Por quê? Porque é um sentimento malicioso, a inveja. Sim. E aí, como nós já lemos aqui, né? Ele mata o seu irmão e ficou estampado em seu rosto um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. A qual ali, depois daquela morte, com certeza, outros sentimentos piores iriam acontecer, iriam acompanhar pelo resto da vida. Porque decisões precipitadas, elas têm aí como é que eu posso dizer? Elas têm aí um vasto problema na sua vida. Por tomar decisões precipitadas e erradas, elas podem trazer prejuízo para o ser humano, assim como trouxe para ele, né? Eu acho complicado assim que normalmente quando a gente está com aquela emoção, a flor da pele ali, normalmente a gente encontra um que bote mais lenha pra gente Não, concluir geralmente aqui. é difícil a gente encontrar Gente, extintor. rapaz, Geralmente se acalma. a gente encontra combustível. É. Se, rapaz, se fosse eu, já tinha dado. Já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. Eu lembro de, acho que Absalão, né? Que tava ali com aquele desejo pela sua irmã. Absalão? Absalão. Aminon. Aminon ali com desejo pela sua irmã e encontrou um ali que, não, pois eu vou ajeitar, vamos, vai dar certo e tudo. Então, assim, essas emoções, elas precisam ser colocadas diante de Cristo, né? Porque senão a gente vai fazer muita besteira e o mundo... Imagina se todo mundo fosse andar conforme as suas emoções. O mundo hoje seria um caos, né? Caos. A gente vê esse caos também acontecendo, né? Exato, a gente vê exatamente isso. Então, assim, nesse aspecto aí, sempre vai ter um barco pronto para quem quer ir para distante de Deus, né? A gente tem o exemplo de Jonas para isso. E aí, assim, a gente precisa entender, irmãos, que no caso de Abel e Caim, especificamente, ira e inveja, eu acho interessante esse aspecto da inveja, porque a inveja, eu acho que tem até alguns níveis de inveja, né? Eu não vou dizer que existe uma inveja boa, mas porque eu acho que a inveja, se existisse uma inveja boa, a gente diria assim, uma inspiração. Poxa, o Valdinar é um empreendedor, rapaz, um cara capaz, está sempre criando, vou usar o exemplo aqui do empreendedorismo do Valdinar. Poxa, cara, eu me inspiro nesse cara, né? Agora, invejar é dizer assim, não, eu quero a Castanha Lima igualzinho o Valdinar. Aí você tem um nível de inveja. Rapaz, eu vou montar. Se ele conseguir, eu também vou conseguir. E tem um nível pior, que eu digo assim, rapaz, eu não só quero o que o Valdinar tem, eu quero que ele não tenha. Destruir ele, né? Porque o problema aqui do Caim, eu acho que expande todos os limites, porque é o seguinte, ele podia dizer, rapaz, eu quero ofertar como meu irmão oferta. Eu quero ser agradável a Deus como meu irmão é. Ou coisa boa, você se inspirar. Paulo chega dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, assim, de repente você olha para o irmão é crente, congrega bem, prega bem, atua na igreja, é uma brasa na presença de Deus. Rapaz, eu vou me inspirar, eu vou seguir os passos desse irmão. Agora, no caso dele aqui já é um caso extremo. Ele diz assim, rapaz, o meu problema é Deus não gosta de mim porque meu irmão existe. Então, eu não só quero o que ele tem, eu quero que ele não tenha. Eu quero acabar com a comunhão dele com Deus, para Deus não o elogiar, para Deus não tratá-lo desse modo. Então, assim, isso é muito perigoso, irmãos. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E a gente aproveita que agora indo para o tópico 2, eu quero só lembrar os nossos patrocinadores. Eu estou aqui com o CEO das Castanhas Limas. O homem está estourado. Piauí, Ceará, Maranhão, diversos estados aí. Qualquer grande estabelecimento você vai encontrar ali Castanha Lima. É um verdinho lima, assim. É um verde lima, né?
Tu botou por causa do Lima também, né? O verde Lima do Lima, né? Eu pensei nisso agora aqui. Rapaz, mas é uma cor muito bonita. Um verde assim que o Valdinei encontrou. E você vai encontrar em todo grande estabelecimento, os melhores estabelecimentos Castanhas Limas, diversas porções. Se você precisa só para um lanche rápido, tem a quantidade adequada, porque você precisa cuidar. Você que tem vida fitness, o Valdinei botou aqui 50 gramas de castanha, eu comi sozinho. Aí descobri que tinha mais de 300 calorias. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que ter cuidado com isso aí. Né? E aí eu peguei, agora tenho que vigiar no consumo da castanha. Mas também temos Pizzaria Brasil, melhor pizza, o nosso amigo Isaías, um parceiro forte. É esse povo que torna possível a melhoria desse estúdio, a melhoria dessa estrutura aqui para melhor comunicarmos o evangelho com você. Então, nosso parceiro Piripiri e Pedro II, você vai encontrar aí castanhas, a Pizzaria Brasil. E também temos a Águia Contabilidade, o melhor escritório de contabilidade de Piripiri e região. Você precisa entrar em contato para tornar o seu empreendimento legalizado, estabelecido, pegar as dicas. Você que é pequeno, médio e grande empreendedor e tem uma empresa que precisa desse apoio contábil. E a gente vai lidar agora com emoções. Tem alguém falando aí com a gente, Jades? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Rapaz, muitos comentários aqui. A irmã Josélia Maria Leite, Pai do Senhor, minha irmã Natália. Deus abençoe. Irmão Edilson. No final, o Jardim vai orar pela prova que eu vou fazer. O Edilson já pediu aqui a pessoa específica pela oração. O Edilson não está aqui conosco hoje. Ele vai fazer aí um vestibular. Está acontecendo agora, nesse exato momento. Daqui a pouquinho, né? Os portões abrem daqui a 4 minutos. Vestibular do Instituto Federal do Piauí, né? Todos os campos. Né, em todo o estado vai acontecer prova hoje a partir das 13 horas, né, para os cursos, aí, diversos cursos, né, aqui em Piripiri especificamente para o curso de análise e desenvolvimento de sistema, matemática, administração e design de moda. Como é que eu sei de tudo isso? Eu fui professor desse campus, hoje estou ali em Teresina, então é um campus que eu tenho muito apreço, temos nossos colegas lá, o André também faz parte aqui do Instituto Federal, né, então... Já sabe, Jardes, orar pelos irmãos é você mesmo, você que é um homem de fé. Depois da oração do Jardes, primeiro lugar Edilson em administração, primeiro Lucas. Aí, rapaz, vamos estar profetizando aqui. É bênção, é bênção. Mas Edilson tá mandando ver. Mas, irmão, Edilson, é pesado. Reações e decisões, como é isso aqui, rapaz? Como é isso aqui? Sim, reações e decisões, o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:26, se o Weber conseguir projetar aí, ele resume muito bem esse tópico, né? Que diz assim... Efésios 4:26. Efésios 4:26. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto dura a ira de vocês. Ou seja, muitos sentimentos, muitas emoções, melhor falando, que nós sentimos, nós não temos controle sobre elas. Elas são, como nós já até comentamos aqui, quase que como um instinto, né? Elas são um instinto, melhor dizendo. Então, essa reação, que é a nossa emoção, nós não temos controle sobre ela. Por exemplo, a ira. Mas irai-vos e não pequeis. Ou seja, o caminho, o que eu faço com essa ira é onde eu vou pecar ou não. Sim. Por exemplo, pegando o exemplo ainda de Caim. Antes de Caim consumar o seu pecado, né, de matar o seu irmão, o próprio Deus o aconselhou. Agora você imagina o nível de ira que Caim estava quando nem mesmo o conselho do próprio Deus foi suficiente. Fez diferença para ele mudar para ele paralisar, né? Sim. E às vezes nós nos encontramos nesse sentimento de ira, de inveja, de medo, por que não? Mas a palavra de Deus, ela é como um filtro, né? Olha, o que nós vamos fazer com essa emoção? O que nós vamos fazer com um determinado instinto que chegou diante de nós? Nós vamos concretizar isso? Ou eu vou levar isso diante de Deus e parar aquela minha vontade? Ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas lembrem que existe um Deus que tudo vê. Glória a Deus. Nós precisamos lembrar disso, que existe um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, inclusive aplacar essa nossa emoção ruim. E Tiago vai falar uma coisa muito interessante. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Sim. É importante que a gente saiba. Você pode ficar irado o tanto que for.
você vai agir não com justa justiça, com a reta justiça, mas a justiça segundo a sua própria visão. Isso é extremamente prejudicial e não agrada a Deus, não glorifica o nome de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento claro, né? Até porque também, se nós vivermos assim, né, como o comentarista fala aqui, de dizer, não, eu sou assim mesmo, a minha vida é assim mesmo, as minhas emoções eu controlo dessa forma. Nasci assim, pronto, né? Pronto. Nós vamos estar diminuindo a eficácia da obra de Cristo. Verdade. Nós vamos estar dizendo para o Senhor que, olha, a cruz serviu para me salvar da condenação eterna, mas ela não me serve para controlar minhas Pra emoções. mudar o meu jeito, né? Que é isso, né? Emoções e pecado, né? Um fato aí, essa instintiva, né? Essa emoção é de desculpa, serve de desculpa, Jadson, diante de Deus? Não, pô, mas foi no calor da emoção. Como é que Rapaz, a gente... eu acho que falando sobre essa questão do calor da emoção, me lembrei aqui agora que o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus, né? Que essas emoções, elas são, como é que eu posso falar? Elas são quase que naturais para o homem, né? Porque enquanto nós estivermos com essa natureza adâmica, essas emoções elas são naturais e é comum, né? Assim, eu sinto essas emoções, Coisa assim, né? o homem natural sente, né? E Eu quanto sinto mais ele está essas controlado pelo emoções, Espírito. né? Que nós temos sobre isso, né? Que é quase que instintivo. Quando, por exemplo, você está bem aqui num sinal, né? Você está aqui no sinal aqui, você está no sinal, você para no sinal e o cara atravessa. Ou abre para você e você está certo. Aí é quase que instintivamente você falar um palavrão, não é? Então eu tenho muito esse problema, né? A minha esposa é que diz que eu não tenho muito pudor naquilo que eu falo em algumas vezes, né? Ela até já pode ter autista mesmo, né? Você pode ter autista porque tu não tem muito pudor, né? Porque assim você não vê É a questão de você agir instintivamente. Exatamente. Então, assim, o homem natural passa por esse aspecto. No entanto, a gente precisa, né? E aí essa emoção e o pecado que o comentarista coloca aqui, ele trata mais sobre, por exemplo, raiva, inveja, tristeza e outras emoções que a natureza adâmica trouxe como consequência, né? E uma das que ele colocou aqui foi sobre a soberba, né? Né? E instintivamente o homem em si, quando ele tem muitas coisas, quando ele sente um pouco de prova do poder, ele se acha intocável. Exatamente. Ele instintivamente ele se sente soberbo, né? Ele sente que ele tem que dominar as outras pessoas, né? Ele nunca tem uma empatia, né? Ele nunca tem uma empatia. E aí ele coloca aqui como exemplo, coloca Nabal, né? Ele coloca Nabal que ele era um homem soberbo, mal-humorado, isso não é o nome da Bíblia, né? O próprio texto bíblico diz que ele era um homem do maligno, né? Homem de Belial. Exatamente. E aí você vê e aqui agora eu quero fazer uma comparação, e a Bíblia fala, né? Sobre um homem que está cheio de soberba, maligno, e um homem que está cheio do Espírito Santo, que era quem? Davi, né? Então, existe a diferença. Então, nós, como natureza adâmica, né? E aqui só para completar sobre Nabal, é que ele brincou com Davi, né? Ele chacotou da decisão de Davi, e no final das contas a consequência dele foi que ele acabou morrendo, né? Nabal. Sim. E aí você vai ver o seguinte, você tem um homem que é cheio da carne, né? E você tem um homem que é cheio do Espírito. E aí você pode fazer a comparação seguinte, o homem que está cheio do Espírito, ele é o quê? Ele pode sim, provavelmente, por ele ainda estar na natureza adâmica, errar ou pecar. Mas o Espírito Santo automaticamente, quando nós pecamos em alguma coisa, nós na mesma hora cai aquela ficha. Diga, rapaz, para que eu falei isso? Meu Senhor, me perdoe. Ou então como o irmão, esqueci o irmão aqui, ele deu um exemplo, né? Andrade? Irmão Andrade, né? Uhum. Que ele citou um exemplo parecido com isso, né? Que falou com a senhora no ônibus e logo depois ele tomou consciência, né? Então, essa é a distinção que faz, né? Então, aquele que ama ao mundo, né? A Bíblia diz, né? Aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele, né? Exato. Tá entendendo? Então, existe essa diferença. Não é que nós somos imunes. O crente agora é imune, né? É o super-homem. Não. Nós não somos super-homens. O ser humano não é o super-homem. Porém, é que existe o Espírito Santo de Deus, que ele está a todo momento, né, nos alertando
da qual, quando você faz alguma coisa que de fato entristece o Senhor, automaticamente nós nos arrependemos, buscamos a Deus e alcançamos a misericórdia do Senhor. Eu acho interessante nessa história de Nabal aqui, porque acontece o seguinte, Davi tinha uns 600 homens à sua disposição, ele de repente fez a proteção dos rebanhos de Nabal. Nessa época Davi estava sendo perseguido por Saul, tinha uma turma com ele lá, e aí a comida de Davi acabou, ele faz um pedido para Nabal, Nabal manda comida, aí Nabal manda a resposta, rapaz, eu não vou mandar nada para um vagabundo, para um camarada que está fugindo do rei. E aí Davi imediatamente pega os seus homens de guerra, né? E sai em direção, muito bravio, para acabar com Nabal e toda a sua casa. Inclusive, a intenção era não deixar nenhum do sexo masculino vivo. E aí, assim, aonde entra a prudência de uma pessoa sábia, né? Que é o caso de Abigail. Ela era casada com um homem. Por isso que, assim, boas mulheres podem casar com os homens complicados. Por isso que precisa vigiar. Bons homens podem casar com gente complicada. Então, a hora de decidir é quando tá no namoro ali, casar assertivamente. Mas assim, ela sai ao encontro, manda preparar a comida, sem avisar Nabal, e sai ao encontro de Davi. Chega lá, se ajoelha, conversa com Davi, né? E aí entra o ponto que o Jardim mencionou. Um homem cheio do poder de Deus, quando Davi soube disso que Nabal disse dele, ele se encheu de ira, pegou 400 homens e disse, eu mato tudinho já. Um homem de Deus pode se irar a esse ponto. Claro, resguardadas as devidas proporções, nós estávamos num ambiente de guerra, era um Judá completamente diferente. Isso não significa dizer que você foi contrariado, você vai pegar um facão e não sei quantos homens vai bater na casa de alguém. Para isso nós temos uma justiça, tem os meios legais, né? Você foi afrontado por um vizinho, por alguém. Existem os meios legais para você recorrer, o boletim de ocorrência. Existe um sistema, nós estamos num Estado democrático de direito, completamente diferente do que Davi vivia, que era uma monarquia, em que o rei era que definia, ele não tinha acesso ao rei, muitas coisas eram tiradas ali ao fio da espada, tá? Guardadas as devidas proporções. Mas o fato é, Davi tinha um coração ensinável. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter um coração ensinável. Abigail se apresenta a ele e diz, olha, não faça tal mal, não faça tal loucura. E aí Davi responde imediatamente, bendito seja a tua prudência. Ali Davi resolve ali toda aquela confusão, é aplacada a sua ira, ele deixa para lá. Então existem situações que o homem e a mulher de Deus precisam deixar para lá. Isso vale para o trânsito. Alguém te fechou, alguém te colocou numa situação que você poderia revidar. E às vezes você está legítimo, você está certo. Mas às vezes, irmãos, a gente precisa... Eu conheço um monte de gente que morreu certo. Você pega, responde abruptamente, fecha alguém, responde, aí o cara saca uma arma, lhe dá um tiro, morreu. Certo, deixou uma família destruída. Eu estava certo, mas morreu. Então, assim, hoje, especialmente num tempo que nós vivemos, sabe o que acontece? Saia mais cedo de casa. O camarada está com pressa, dê espaço, vá abençoado, em nome de Jesus. Lhe fechou, você respira fundo. Precisamos aprender a deixar para lá. É algo que te prejudica ao extremo, que pode mudar a tua vida? Tem os meios legais para lidar com isso. Né? Nunca na força do próprio braço, nunca respondendo altivamente. Trânsito, ambiente externo não é lugar para discussão, porque você não sabe o que tem lá do outro lado. Você não sabe que tipo de pessoa que está lá, com que tipo de problema e sentimento elas estão. Então, às vezes, todo mundo, irmãos, hoje vive para estourar. Às vezes, não é nem o problema do trânsito, é só a gota. É que nem eu trouxe água hoje para o André, e aí se você enche o copo demais, não tem aquela coisa que você vai bem devagarzinho, entendeu? Então, não é o problema, não é o tropeçar. Não é alguém que apareceu que faz a água espirrar, é porque o copo já está cheio demais. Sim. Então, qualquer coisinha estoura. Isso vale para ambiente de igreja, para ambiente familiar. Quem mais padece com isso, sabe quem é? Nossos filhos e nossa esposa. Porque às vezes a gente estoura em casa, não porque está chateado com a casa, mas porque às vezes do ambiente de trabalho, externo, do ambiente de igreja, ambiente externo, você já está no limite. Então, a gente precisa aprender a poupar os de casa, né? Para não estourar exatamente naquele ambiente que deveria ser um ambiente de paz e tranquilidade. Então... A própria Bíblia fala, né, de Tiago, eu coloquei aqui, Tiago 1,19, que nós devemos ser tardio em se irar. Tardio em irar. Prontos para ouvir, né? Coloca aí, Heber, por favor. Para não passar vergonha ao Coloca ouvir. aí, Heber. Mas Tiago 1,19, pronto para ouvir, né? Lentos, alguma coisa, lento para falar e tardio em se irar. Meus amados irmãos, tem um e-mail, mesmamente, Tiago, quanto? Vai pro 19, 1 de 20. Não, o problema tá bem aqui, volta. Tá bem aqui, ó.
prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, assim, às vezes a gente fala muito, se ira fácil. Troca tudo, né? E não escuta nada. Troca tudo. Né? Eu até, A ira humana não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que a até gente já fazendo mencionou um aqui. ponto também, que bom que Davi encontrou uma pessoa para aplacar a sua ira, né? Exato. Porque Não é à Abigail toa que tinha... depois que o homem morreu, ele foi pra ele roubou uma essa aqui eu esposa, né? quero. Porque assim, Abigail tinha tudo para pedir para se render diante dele ali e falar, ó, meu marido é complicado mesmo, pode matar todo mundo lá. Ela tinha tudo para fazer isso, né? Assim, me dê esse Só divórcio que ela, eu tô pedindo. só que ela aplacou a ira de Davi, né? E a consequência do pecado de Nabal foi o quê? Quando ele soube que Davi estava chegando, que Davi ia chegar e se não fosse a intervenção de Deus ali através de Abigail, toda a sua casa, inclusive ele ia morrer, ele teve um mal súbito, né? Ele morreu mesmo, né? Morreu mesmo. Consequência do seu pecado, né? Exato. E aí a gente tem os aspectos positivos das emoções. Como é isso, Valdinão? Emoções. A gente só falou da emoção ruim. Mas tem hora que tem ter alguma que coisa ter medo positiva, é bom, né? né? Tem hora que ter medo é bom, que traz Pois é, prudência, né? O aspecto positivo das emoções. Às vezes a gente pensa que não existe, né? Mas tem. O medo, por exemplo, quando a gente é jovem, criança, que a gente sentia medo, a gente pensava que era ruim, né? Mas esse, quando o Criador fez, sabendo que ele vai ser útil para nós. Sabe por quê? Porque quando nós sentimos esse medo, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, o hormônio que põe o corpo em imediato movimento para lutar Ou pra ou fugir, fuga. né? Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Porque se não acontecesse isso, nós ficava parado, ficava como estátua, né? Até eu vi aqui, eu fiz uma breve pesquisazinha aqui, que tem uns animais que se faz de morto, né? É o gambá e o esquilo. Eles ficam como mortos quando eles vê a coisa acontecendo perto deles, né? Paralisa, né? Mas tão famoso chamado tanatose, nome esquisito, né? É um comportamento no qual alguns animais ficam aparentemente paralisados. Mas isso não serve para nós, ser humano, porque o Senhor já fez de outro jeito. Lembro-me, um pastor, ainda hoje, prega a palavra de Deus, ele dizia que tinha dia que dava vontade de ficar parado igual um animal, porque as situações vinham, mas quando ele sabia que precisava fazer a obra do Senhor, continuava de novo. Ou seja, é no momento de dificuldade, né? No momento. Mas aqui o medo, ele vem com aspecto bom. E tem também um aspecto de outra emoção, de afeto, né? Que até o próprio Jesus aconteceu com ele, né? Portanto, pode ser direcionado para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões de templo. Até ele se irou, né? Foi uma emoção que aconteceu, mas para o bem, né? Exato. E quantas outras vezes o nosso próprio mestre teve suas emoções também, mas para o bem. Que aqui foi, né? Para expulsar ali os mercadores, os cabras que faziam gambagem ali, né? Gambira, né? É a justa indignação, né? Uma indignação para defender a honra, a glória de Deus. Então se nós temos uma indignação que seja para o bem do Senhor, né? Isso é válido. Exato, também. injusto. Às vezes você se indigna para defender o oprimido, a viúva, o órfão, o missionário, né? Aqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Então, o ser humano também é projetado para se colocar nessa posição. Tem uma justa indignação, né? Uma emoção boa também, né? Uma emoção boa. E aí a gente tem o último tópico aqui para a gente encerrar, que é sentimentos guardados por Deus, né? Então, aqui nesse tópico a gente tem duas coisas. A falsa autonomia humana, ou seja, o homem é autônomo para chegar a um momento, a um estágio avançado de consciência. Hoje tem coach vendendo curso aí do lado do vento aí para tornar pessoas mais habilidosas, né? Isso é um modo de vida independente de Deus, né? E aí também uma resposta de obediência, humildade e oração. Então, o que fala sobre essa falsa autonomia humana aí, Jades? É tu não? Foi meu amigo Valdinar. É o Valdinar que vai distribuir aqui. Mas sobre essa falsa autonomia humana, ele diz assim, como em todas as outras já áreas caiu da fora vida, ligeiro, né? Eu não sei nada. No aspecto das emoções e tudo e ao sentimentos, vivo. Muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Aqui eu me lembro também de Saul, né? Ali no ímpeto ali de resolver aquela situação, não vou esperar ninguém não, vou sacrificar logo aqui, vou resolver a minha situação, porque eu preciso cuidar das coisas, né? Sim. E às vezes nós agimos dessa forma, não colocamos as nossas emoções e sentimentos diante de Deus, e aí a gente acaba fazendo besteira. Exato. A gente acaba fazendo besteira, achando que tudo a gente sabe resolver,
porque eu sou o melhor, porque eu só ouço elogios, eu vou fazer da minha forma. Quando, na verdade, a forma correta é a forma que o Senhor quer que nós venhamos fazer. A forma que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Ele fala aqui que é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem, né? Como o pastor falou. Alguns coaches, né? Vendem que vão lhe ensinar como controlar suas emoções, quando na verdade só querem vender seus cursos, né? Nem eles mesmos sabem se controlar. Vira e mexe saem escândalos de situações vergonhosas que eles passam. Por quê? Porque não tem controle sobre as suas próprias emoções. E aqui, como eu até falei lá na aula, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos essa dependência que nós temos dele. Essa dependência que nós temos de, como o pastor falou, de colocar nosso coração à disposição a Deus para que ele trabalhe. Quando nós entendemos que nosso coração é enganoso, aquele que realmente nos conhece é o responsável e a melhor pessoa, digamos assim, para dirigir o nosso coração, que é o próprio Deus, quem nos formou, quem nos fez, quem conhece verdadeiramente a nossa alma, as nossas emoções, nosso espírito, nosso corpo. É Ele que conhece, é Ele que sabe. Quando nós entendemos que o Senhor sabe de tudo, nós entregamos nossa vida a Ele, né? Glória a Deus. E aí, obediência, humildade e oração é um caminho fantástico para você conseguir tudo isso e lidar com suas emoções. Então, primeiro, obediência, obedecer não é fazer o que você quer, é submeter. Abnegação, né? É abnegação, né? Você se submeter. E aí você crê. Eu costumo sempre comparar que a palavra de Deus, eu digo assim, ela é proteção para os filhos de Deus. A palavra de Deus não é proteção para todo mundo, não. É só para os filhos de Deus. Costumo sempre usar o exemplo dessa via pavimentada que eu faço, esse percurso Piripiri e Teresina. Você tem as linhas que limitam o asfalto ali, né? Linhas brancas nas laterais. No meio você tem linhas amarelas contínuas e pontilhadas, indicando o melhor momento para a ultrapassagem, né? Para quê? É proteção. Se você seguir ali, a chance de um acidente é muito menor. Se você obedecer os limites de velocidade, existe o risco ainda? Existe. Né? Na realidade, o perigo sempre existe, mas o risco é aumentado a partir do momento que eu faço ultrapassagem em local adequado, ando por acostamento, ando transitando de um lado para o outro inadvertidamente. Então, a obediência, né, é algo que lhe protege. Se eu obedeço às leis ali, a chance de um acidente é muito menor. Né? Passa por humildade e passa por oração também, e se aplica na palavra de Deus, né? Jardim com essa temática aí. Não, essa paz, eu acho interessante que a paz que excede todo entendimento, somente a paz do Senhor, né? É a paz verdadeira, né? Só que essa paz, ela é colocada a um preço bem custoso para nós, né? Para nós, porque é o seguinte, é mais fácil uma pessoa, eu me consultar com um coach, né? Do que eu falar com o Senhor e pedir que Ele resolva os meus problemas. Expor a minha situação, que Ele é que é o dono de tudo, né? Ele é que pode fazer e desfazer, Ele é que pode abrir e fechar, entendeu? Só o Senhor tem poder de todas as coisas, né? É claro que nós estamos falando de uma situação específica, que nós colocamos que pessoas dependem mais de outras pessoas para sobreviverem no que diz respeito ao aspecto emocional do que com o próprio Deus de toda a criação, né? É mais fácil eu falar com o Adonias, o pastor Adonias, para eu tentar receber uma palavra de incentivo do que falar com o Senhor abertamente e pedir para Ele resolver os meus problemas, né? Então é por isso que cada vez mais, e ontem eu encontrei uma determinada pessoa, né? E hoje ela não está mais na igreja, né? E aí a gente falando um pouco, né? Falando um pouco sobre isso, o quanto que é danoso nós confiarmos em outras pessoas, né? Nós buscar, não é buscarmos a Deus, agora me fugiu a palavra aqui agora, é tentar seguir um propósito, né, de congregar numa determinada igreja, mas porque a gente foi para lá, a gente nunca entendeu o propósito, a gente confiou em outra pessoa. E as pessoas, acho que todos nós somos falhos, né? Então, nós não temos esse alvo. Então, é mais fácil eu ouvir uma palavra de incentivo do André, buscar um incentivo dele,
do que buscar a própria pessoa de Cristo Jesus, né? Então, essa paz, né, ela não é felizmente, né, não é infelizmente, é felizmente, a paz que excede todo entendimento, ela tem que vir através, né, da abnegação e da obediência, e através da pessoa de Cristo Jesus, né? Então, somente renunciando interesses pessoais é que, de fato, irmão, nós vamos encontrar essa paz. Somente, então, obediência, humildade e oração, acredito que são peças-chave para que, de fato, esse turbilhão de emoções, né, da qual o ser humano vive, da qual nós vivemos, nós vamos conseguir encontrar a paz, né, através desse turbilhão de emoções que nós vivemos hoje em dia, né? Glória a Deus. Irmãos, a gente fica por aqui, né? A título de conclusão, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé e sobre o domínio do Espírito. Então aqui entra um aspecto muito importante. Fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito, que eu gosto de pensar, e a Escritura, eu tendo a concordar com a Escritura, é você pensar numa espécie de laranja ou tangerina com vários gomos. Entre eles, você tem o que nós chamamos de domínio próprio. Entre eles, você tem a longanimidade, que é ser tardio em irar-se. Domínio próprio é a mesma temperança, é você ter os seus sentimentos temperados, né? Todo mundo aqui já comeu já teve o desprazer de comer uma comida que o tempero está faltando. Mas na hora que você não vê o sal, né? Mas você sabe que ele está presente ali, temperando, dando o sabor adequado. E nós somos comparados né, o verdadeiro cristão como o sal, a luz, que faz a diferença onde está. Então, se você está vivendo num ambiente tóxico, num ambiente complicado, você é essa luz, você é esse sal, você é esse para fazer a diferença. Nós ficamos por aqui. Quero agradecer a nossa audiência, Estúdio Novo, demos umas modificadas aqui, ainda estamos ajustando, né? Você vai ver uma cabeça ou outra ainda aparecendo na câmera aí, faz parte. Nossos recursos são limitados e o nosso sonho é grande, né? Então a gente acaba confiando e entregando em Deus para fazer, mas também nós não usamos desculpas. Poderíamos estar simplesmente, não dá para fazer, mas vamos se aquietar, né, como diz a história. Mas não, estamos aqui insistindo, persistindo. Deus tem sido generoso, abençoado, levantado pessoas para nos auxiliar nesse trabalho para a glória do Deus vivo. Eu quero passar aqui, né, a fala para cada um dos nossos irmãos. André, Valdinar, Jardim fica por último, porque o Edilson está pedindo oração. E diz que se passar é um milagre. Então, a oração tem um poder assim, extraordinário, né? Então, assim, rapaz, eu vou ficar calado. A fé sem obras é morta. Eita, Jesus amado. Então, assim, Deus vai passar em nome de Jesus. Estamos botando aqui o nosso melhor orador aqui para ainda pra bem orar que por quem você. realiza os milagres é Jesus, né? Eita, Deus. Não tem jeito, não. Tem que Mas boa sorte aos nossos queridos irmãos. Quero passar aqui para o André, Valdinar, então, já orando em nome de Jesus. Aquilo que parecia. Você me carimbado mesmo nas orações, né? Ai, meu Deus. Amém, meus irmãos. É um prazer, pastor. Nossos irmãos aqui, Valdinar, Jardres e Eber. O Ebinho fazendo a sonoplastia aí, viu? Verdade. E a Liza fazendo os story make. E a Eliza também, com certeza. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que nós venhamos aprender cada dia, né? A lidar. Eu acredito que é uma obra que... A boa obra que Deus fala, né? Que ela é continuada, é contínua, né? E em nome de Jesus será plenamente realizada quando nós nos encontrarmos com Cristo. Então, que o Senhor nos ensine, que nós venhamos aprender através da sua palavra a lidar com as emoções e sentimentos. Glória a Deus. Amém. Foi bom estar com vocês, obreiros, companheiros. É difícil vir por aqui agora, né, pastor? Rapaz, o seu passe, assim, você tá muito caro, e aí assim, a gente tem que marcar com antecedência, né? Proposta, o Pix não tava caindo, e a gente agora tá... Não, aí hoje eu até falei pro pastor, não, pastor, me dediquei no estudo lá dos jovens, né? Sim. Porque hoje o Valdinar é professor na sala dos jovens, então por vezes ele não tá na sala dos adultos para acompanhar o conteúdo. Né? De qualquer forma, de ontem para cá, a gente precisou se dedicar ao máximo lá. Aí, quando eu ia para ali, no caminho, minha esposa falou, não, o assunto foi bom, é fácil, pode ir.
A Aí esposa. Ó, um Abigail na vida Olha do. aí. Não, Aí não, não é o Nabal, não. Ele aqui. Aí eu falei que ia levar ela pra casa, né? Ela falou, não, pode ir, daqui eu vou e depois eu volto a lhe pegar. Aí eu Olha acabei aí. que chegando aqui rápido. Ó. Né? Mas quando eu cheguei aqui, tinha um monte de homem de Deus aí, né? Irmão André, irmão Pai, coisa Irmão boa. Hélio, pastor. Bênção. Malício, um abraço. Deus abençoe Jardim, grandemente. só homem fiel à palavra do Senhor. E é isso, quero agradecer e que possamos exercer as emoções de forma certa, né? E que o Senhor possa dar sempre graça para nós. Glória a Deus. Isso aí, também quero agradecer a minha oportunidade, né? Tinha passado alguns dias ausente aí. Fugindo. Putz, que história é essa, rapaz? Tava fugindo Não, do teu chamado. Muitas ocupações. Motivo de aí. Ó, esse é o trabalho, fujão, Muitas né? ocupações. alguns familiares enfermos, minha menina enferma. Luta, moço. Mas vamos orar, né? muito Vamos bom. orar e... O Moedilson aqui tá confiando. Disse, o áudio tá perfeito. O Moedilson tá confiando nessa oração já. Rapaz, eu só quero dizer pra ele que dava tempo ele ter vindo pra roda. Viu? Não, mas já deve estar assistindo lá já tá, deve estar no instituto já, na porta da sala já. Vamos orar, né? Senhor, Meu nosso Deus. Deus, nosso Pai. Senhor, nós queremos te render graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem cuidado do teu povo de uma forma especial. Senhor, que essa lição que nós estudamos hoje, Pai, falando sobre sentimentos, Pai, que os nossos sentimentos, Pai, tu sabes que nós somos humanos, Senhor. Então nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, que teu Espírito Santo possa dirigir e comandar. Em nome Meu de Deus, Jesus. abençoa o teu povo, abençoa desde a criança até o Senhor mais idoso, Pai. Cuida, Em nome de Jesus, dirija, Pai. dirige, transforma. E assim também eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial por todos os nossos irmãos que estão fazendo vestibular hoje. Em irmão nome de Jesus, dá Edilson, vitória, Pai. irmão aos teus servos. Lucas, Faz ou algum lembrar, outro Pai. irmão que a gente não está sabendo, mas que irá Uma Laurinha, fazer, Senhor. Senhor Deus. Laurinha, meu Deus, enche com teu Espírito Santo, dá calma, dá, Senhor, leveza, graça. paciência, dá graça, Pai. Pai, para que eles possam fazer uma prova tranquila, Senhor. Em nome de Abençoa Jesus. ele, Em nome de cuida do Jesus. teu povo, abençoa o culto de hoje à noite. Continua presente, falando Pai. conosco, se faz presente, Pai. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.